Night of Chaos, capítulo 30. Lobos. Edmund não entendia bem por que alguém tão sem presença e de aparência fraca era tão respeitado pelas duas equipes. Ele olhou para Fernando, o jovem mago e pálido à sua frente, e realmente não conseguia ver nada demais nele. No final, ele resolveu ignorar. A decisão de quem devia ou não liderar cabia apenas eles próprios. Depois de mais alguns minutos, o último bloco finalmente saiu da cidade e estava alinhado à esquerda dos outros blocos. Um som alto de corneta foi tocado no topo da muralha. Era o sinal para os recrutas partissem. Neste momento, os soldados Guia incitaram os recrutas a marchar. Os blocos marcharam ordenadamente à frente. O entorno da cidade era repleto de um capim baixo e o terreno declinava levemente conforme eles avançavam. Fernando, que estava na margem de trás do primeiro bloco à direita, conseguiu ter a visão de mais de 600 pessoas marchando divididas em 10 blocos. Cada bloco seguindo uma direção levemente diferente, com os centrais seguindo mais à frente e os laterais para os seus respectivos lados. Ele achou uma visão realmente incrível. A formação lembrava vagamente um leque. Que incrível! Isso me lembra a época que eu via desfiles militares. Nunca pensei que eu estaria participando de algo parecido. Carol comentou enquanto estava fascinada com a visão. Participar de algo tão grande assim? Admito que é empolgante. Ronald disse. Conforme eles avançavam mais à direita, os outros blocos iam se distanciando cada vez mais. Após alguns minutos, o bloco mais próximo estava extremamente distante, e depois de mais um tempo, não era possível mais ver nenhum outro bloco ao longe. Eles continuaram andando por cerca de 1 hora, mas os soldados guias mais à frente não mostravam qualquer indício que estavam próximos do local. Nossa, isso é tão cansativo. Por quanto tempo mais teremos que andar? Emily disse aborrecida. Nosso destino é o Vale de Flaviore. No ritmo que estamos, iremos chegar lá em cerca de 2 horas. Porém, um pouco antes de chegarmos no local, devemos nos dividir em equipes e adentrar no vale de diferentes direções, para impedir que os goblins negros percebam nossa presença imediatamente. Edmund explicou de forma clara. Espera, então ainda temos de andar por mais 2 horas? Que pé no saco! Emily disse com o rosto desamparado. Edmund franziu ligeiramente a testa. A falta de disciplina dessa recruta era extremamente irritante para ele. Recruta Emily. Estamos aqui para caçar e matar criaturas perigosas, e não indo a um piquenique. É melhor você se portar corretamente. Um pequeno deslize pode pôr sua vida ou dos seus companheiros em risco. Edmund disse severamente. Ouvindo a repressão do soldado, Emily baixou a cabeça e ficou quieta. Carol parecia querer dizer alguma coisa, mas sentiu Fernando tocando seu ombro e acenando com a cabeça em sinal negativo. Na verdade, Fernando concordava com Edmund em relação a isso. Por isso impediu Carol de falar algo, pois Emily precisava aprender as coisas de um jeito mais duro. E nada melhor do que uma bronca de um soldado veterano para isso. Essa era a primeira vez que eles saíam da cidade. Outros poderiam não saber muito a respeito do que tem neste mundo, mas Fernando sabia muito bem. Dezenas de criaturas perigosas habitavam o entorno de Vento Amarelo. Às vezes um pouco de informação pode ser a diferença entre a vida e a morte. Mesmo que Fernando tenha explicado aos outros e até emprestado livros para que lessem, poucos deles se interessaram. Eles meio que seguiam em silêncio depois da repressão de Emily. Apenas era possível ver as conversas paralelas em outras equipes próximas. Sentindo a tensão, Fernando ficou um pouco incomodado. Mesmo não sendo seu forte, ele resolveu intervir. Então, Sr. Edmund, o instrutor havia dito que vocês guias não dariam informações detalhadas. Acredito que o percurso até nosso objetivo é o momento ideal para saber a respeito disso. Ouvindo o pedido de Fernando, Edmund assentiu. Na verdade, ele estava em silêncio até agora, aguardando alguém tomar a iniciativa de pedir pelas informações. Afinal, se eles não tivessem coragem ou capacidade nem de solicitar informações, qual o valor que esses recrutas teriam para a Legião Leões Dourados? Era comum os guias fizerem esses tipos de mini-testes, pois por meio desses pequenos detalhes era possível avaliar a qualidade dos recrutas. Bem, primeiramente eu vou contar a vocês a respeito do local que estamos nos dirigindo, o Vale de Flaviore. Esse tem sido um dos principais focos de encontros com os goblins negros. Já tivemos cerca de 6 caravanas atacadas em torno da região e vários confrontos e emboscadas com patrulhas. Inicialmente iríamos mandar um pelotão para o local, mas o Salão acabou achando exagerado movimentar soldados experientes para lidar com os simples goblins negros. Então essa missão foi criada para os recrutas. Apesar da falta de experiência de vocês, eles acreditam que os números devem compensar. Ao mesmo tempo,
que vocês experimentam uma primeira mão em combate real. Edmundo explicou calmamente. Todos estavam prestando atenção. Senhor Edmund, eu tenho uma dúvida. Eles disseram que as equipes que mais matassem goblins poderiam receber uma recompensa especial. Como eles saberão a quantia que cada um matou? Será que você vai contar? Ronald perguntou. É óbvio que não. Existe um método melhor. No peito de cada criatura mágica existe um cristal, e os goblins negros estão inclusos. Vocês devem coletar esses cristais para provar que mataram esses goblins. Edmundo explicou. Além de matar, ainda temos que abrir o corpo dessas coisas? Emily reclamou baixinho. Conforme caminhavam, Edmund respondeu calmamente várias das perguntas do grupo e explicou detalhes do local, informando que os goblins não eram a única ameaça, mas diversas criaturas habitavam a região e que deveria ter cuidado com tudo ao redor. Enquanto o grupo ouvia a explicação, de repente as outras equipes pararam de caminhar. Parecia haver alguma comoção à frente. O que houve? Carol perguntou preocupada. Talvez tenhamos encontrado algum problema. Noah deduziu. Eu vou verificar. Aguardem aqui. Edmund disse. Enquanto Edmund se reunia com os guias à frente, a tensão começou a aumentar entre as pessoas. Após 2 minutos, Edmund retornou. Parece que entramos no território dos Lobos de Prata. O Alcateia está nos seguindo pelas matas. Normalmente, eles desistem quando veem que há muitas pessoas, mas por algum motivo essas criaturas continuam nos seguindo. Provavelmente estão muito famintas. E não podemos permitir que sejamos seguidos por essas criaturas, ou quando nos separarmos em equipes, elas irão nos caçar facilmente. Então, eu e os outros guias decidimos atraí-las e derrotá-las aqui mesmo. As palavras de Edmund foram como um trovão para o grupo. Havia lobos o seguindo? Todos olharam em volta e não perceberam nada. Fernando também estava surpreso. Ele olhou para a mata próxima, mas não conseguiu perceber nada. Então focou fixamente sua visão, até que viu algo branco passando rapidamente entre os arbustos. Foi tão rápido que ele mal percebeu. Não só o grupo de Fernando, como todas as outras equipes ficaram em tumulto, mas sob a orientação dos soldados guia, todos rapidamente se acalmaram, desembanhando suas armas e começaram a formar uma formação circular de meia-lua e recuar. O bloco, com as 3 equipes e seus guias, se posicionou a 50 metros da mata. Tem realmente alguma coisa ali? Eu não vejo nada. Uma garota questionou. Eu também não. Outro rapaz respondeu. Estou tremendo. Espero que seja apenas um engano. Um jovem disse. Ei, se está com medo de alguns cachorrinhos do mato, como vai lutar contra goblins? Um rapaz disse. Fernando estava calmamente observando as outras equipes. Então ele olhou para a sua própria equipe e a de Noah. Ambos pareciam nervosas e tensas. Apesar de se sentir inquieto e nervoso também, como eles o escolheram como líder, ele deveria se portar como tal. Então foi para a frente do grupo. Prestem atenção e se acalmem. Os lobos de prata têm uma espécie de proteção sobre o crânio, então evitem atacar suas cabeças. Foquem no pescoço, olhos e costas. Não avancem sozinhos e protejam a pessoa ao seu lado. Lembrem-se do treinamento e tudo ficará bem. Fernando, que estava usando uma armadura leve e azulada, com um pequeno escudo vermelho em seu antebraço esquerdo, disse calmamente enquanto olhava para a frente e segurava sua espada curta com a cor levemente roxa. A voz do jovem pálido chamou a atenção do seu grupo, pois Fernando não costumava falar alto, muito menos emitir ordens, mas o modo confiante e calmo lhe deu alguma confiança. Carol olhou para o rapaz e sentiu uma sensação estranha. Às vezes ele parecia um garoto bobo, com o qual ela sentia vontade de mexer, mas às vezes ele parecia um verdadeiro homem que lhe passava confiança. As outras equipes próximas também ouviram as palavras de Fernando, já que estavam todos silenciosos, com apenas alguns cochichos. Mas alguns acharam estranho. Como ele sabia informações sobre os lobos de prata, será a primeira vez que eles saíam na cidade. Alguns guias também ficaram surpresos, mas rapidamente confirmaram a informação. Sigam o que o rapaz disse. Evitem atacar seus crânios ou seu golpe simplesmente irá ricochetear e dar uma abertura para as criaturas te atacarem. O guia da equipe 1, e Josh Norton, disse calmamente. Seu nome é Thomas Krill. Os outros guias pareciam respeitá-lo muito. Marcos, na equipe 1, olhou em direção a Fernando com raiva nos olhos. Já Josh Norton lançou um olhar intrigado, imaginando como ele saberia algo assim. Edmundo, que estava próximo a Fernando, também achou a situação estranha. Afinal, não era muito comum os recrutas terem esse tipo de informação, mas gostou da forma como o rapaz tomou a liderança para si e se posicionou à frente das 2 equipes. Ele mandava confiança para seus colegas, e era esse tipo de líder que Edmundo gostava. Talvez eu estivesse enganado sobre o rapaz, afinal.
Pelo menos em momentos críticos ele sabe ir à frente. Mas vamos ver o quão forte ele é. Não adianta ter confiança se não houver uma base para tal. Edmund pensou consigo mesmo. Enquanto todos se preparavam, um dos guias foi ao meio do bloco que formava uma meia-lua. Atenção, fiquem preparados. Por enquanto, as criaturas têm muito medo de sair da mata. Mas vamos tirar uma isca que contém feromônios concentrados e outras substâncias que deixam os lobos em estado de fúria. Nesse meio tempo, eles atacarão, tentando chegar até a isca. Façam o possível para matar o máximo de lobos que puderem, antes que o efeito da isca acabe e eles recuem. Thomas Crew disse. Ao terminar de falar, ele acenou para o guia que estava mais à frente e o homem removeu um item de sua pulseira. Assim que o guia removeu a isca de sua pulseira, uma agitação começou na mata. Sons de galho quebrando, rosnados e uivos começou. Todos os recrutas estremeceram com os barulhos. Os guias se posicionaram, como se estivessem esperando as criaturas, e os recrutas seguiram o exemplo. Os sons continuaram por alguns segundos, com os ronados e uivos aumentando. Vários vultos brancos podiam ser vistos cruzando a mata. Todos estavam se perguntando quando essas coisas atacariam. A espécie estava deixando todos com os nervos à flor da pele. De repente, um dos lobos parecia não suportar mais o cheiro da isca e avançou saindo da mata. Todos então puderam ver como parecia a criatura. Era um lobo completamente branco-prata, com cerca de 155 centímetros de altura, em 4 patas que deveriam pesar facilmente mais de 80 quilos. Ao ver a criatura monstruosa, muitos sentiram pavor. Mas isso não foi o pior. Assim que um dos lobos saiu da mata, outros seguiram e começaram a correr em direção à isca. No total, haviam mais de 20 deles. A visão da alcateia avançando horrorizou os recrutas. Alguns urinaram nas calças e outros quase correram, mas foram parados pelos guias que o incitaram a ficar em guarda ou morreriam. Fernando sentiu um arrepio com a visão. Era a primeira vez que ele via criaturas selvagens deste mundo, mas ele rapidamente se acalmou, já que esperava por isso nas descrições do livro. Leon então olhou para trás e viu alguns de seus colegas paralisados. Emily parecia estar com tanto medo que estava pálida. Tom, da equipe de Noah, parecia que ia fugir, mas foi detido pelo guia deles, Simon. Os outros também estavam com tanto medo que mal se moviam. Emily e Kelly, tira os flashes e nos cubram, foquem nas pernas deles. O restante de vocês formem uma linha comigo. Fernando esbravejou. Ouvindo as ordens de Fernando, Ronald voltou a si e avançou para o lado dele. Noah, Lance, Carol e os outros 2 guias, Edmund e Simon, também seguiram o comando e avançaram ao seu lado. Tom também foi obrigado a avançar por Simon. A equipe de Fernando e Noah estavam mais à direita e o foco dos lobos pareciam ser o centro. Mas alguns desagarrados pareciam vir em sua direção. Eram cerca de 3 lobos. Apesar do nervosismo, Emily e Kelly levantaram os arcos e atiraram nas pernas dos lobos. A Ruth estava tremendo tanto que errou por mais de meio metro. Já Kelly, apesar do nervosismo, conseguiu acertar um dos lobos em sua pata dianteira. O lobo estava tão veloz que tropeçou sobre sua pata e se espatifou do chão. Mas ainda haviam mais 2 avançando. Vendo os lobos vindo em sua direção, Fernando levantou o pequeno escudo em seu braço e se preparou para enfrentar a fera. Adrenalina inundava seu corpo. Ele se perguntou se conseguiria parar essas coisas apenas com sua força ou se seria arremessado para trás.